é você aliar as etiquetas com as respostas rápidas. O que é o ideal dos mundos, gente? Só para a gente entender. É você aliar as etiquetas com as respostas rápidas. Todo funil tem suas fases, né, Eduardo? Pode chamar de Eduardo, já que vocês são dois Eduardos, né? Todo funil... porque é Eduardos. Todo funil tem suas fases, concorda? Então, vocês têm que pegar e falar assim, qual que é... Quando o cliente me chama, vamos chamar ele de F0, fase 0. O que é a primeira coisa que eu tenho que falar com esse cliente para que ele passe para a fase 1, que seria a escolha do carro? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de criar as tags é pensar quais são as fases. Aí vamos fazer um exercício rápido nós três aqui. A fase é a fase que ele está de compra. Então, a gente pode etiquetar a fase. A gente pode etiquetar a temperatura, que é o seguinte. Ele está agoniado para comprar ou ele não está agoniado para comprar? É a temperatura. Eu aqui classifico em 4 graus, beleza? E você pode classificar o cliente conforme o seu tipo. Ele é tipo A, AA, B, C, D, no caso do carro. Você não vai falar assim, esse cliente é cliente de Volvo, na verdade. Você pode ter uma etiqueta como essa, tá? Mas o ideal é que você fale assim, ó, ele é um cliente AA, A, B, C, D, porque aí a gente já tem na mente, para qualquer vendedor consegue falar, esse cara é o AA. Então vamos pensar, o que a gente pode usar a etiqueta? Fases, temperatura de comprador e qual que é o tipo desse comprador, etiquetando ele. Então, no caso aí da Volvo, eu iria pelo tipo. Aí você pode pôr aí, ó, TA, você sabe que é tipo A, mas ou só A, ou tipo A, tá? É nada mais que uma etiqueta colocada sobre o cliente. Logicamente, quando você define agora as etiquetas, você tem as melhores frases para as etiquetas. Então, lá no título, quando você está lançando a resposta rápida, você vai pôr assim, uma opção, por exemplo, já que o cara de Volvo, qual que é a pergunta mais óbvia para um cara que quer comprar a Volvo? Essa que é isso que a gente tem que parar para pensar. Aí eu quero só voltar no conceito de fases, porque uma coisa é você etiquetar o cara. O que é a fase, Eduardo? O cara que te chamou, aí ele falou assim, Léo, eu gostaria de ver um monte de Volvo. Esse cara que quer Volvo, será que é interessante eu continuar com um diálogo com ele ali ou fazer com que ele venha à loja? É isso que a gente tem que se perguntar. E dentro disso, qual seria a melhor frase para convencer ele nesse micromomento? No outro micromomento, conforme a fase. Ó, vou fazer um funil hipotético, tá? Te chamou, conversou um pouquinho e agora a gente precisa trazer o cliente até aqui. Mas vamos considerar aqui, do que conversou um pouquinho é fase 0, quando ele se dispõe a vir para a loja é fase 1, beleza? 2. Já é a última fase. Então, vamos tentar exprimir aqui qual são as fases. A primeira fase é ele você se apresentar e você identificar que ele é um lead, fase 0. Lead. Ó, eu identifiquei aqui 4 fases. Tá? Primeira fase 0, o cliente fez contato. Quando o cliente chegar, a gente vai ter uma resposta rápida lá no sistema, padronizando ele. Então chegou, olá, obrigado pelo seu contato, tá. Então vai ser montada uma etiqueta F0 que corresponde a essa fase do primeiro contato. Ah, eu gostei de carro, papapá. A gente vai fazer as 3 perguntas do perfil. Elas também podem ser respostas rápidas. E aí a gente pode pôr assim, ó, é porque é o seguinte, a nossa resposta rápida, ela adiciona ou subtrai etiquetas. Na hora que ele fez a primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta do perfil, são 3 respostas rápidas. Eu vou mostrar para vocês como é que configura isso lá, beleza? Só que a gente precisa das respostas. Na terceira, ele tira a F0, a etiqueta F0, e coloca a F1, porque ele já passou pela identificação.
Todo mundo que bateu o olho lá pode ler na conversa lá que vai ver o que o cara respondeu. Agora é a fase de mostrar veículos, né? Mostrar veículos. Aí vai mostrar o veículo 1. Identificou o perfil, você não vai mostrar os... porque o que eu notei que você falou foi propostas e planos, depois na sequência. Mas a gente pode mudar agora, tá? Vocês podem inverter isso. Essas são as fases. Então montei o perfil do Léo é Mercedes. Nós vamos mostrar para o Léo Mercedes. Aliás, o Léo quer uma Mercedes GLA 200. É uma dica aí, tá, Eduardo? De preferência azul, Enduro, tá? Aí você vai falar, pô, o que eu tenho aqui no meu estoque? Eu tenho isso, tenho aquilo. Só que depois que você mostrou um carro, você concorda que o cara começa a ficar um pouco distraído da conversa? Você precisa ter uma frase de lacre para saber se ele vai avançar ou se ele não vai avançar. Essa fase de lacre elimina a etiqueta 1 da fase 1 e coloca a etiqueta da fase 2. Show? Feito isso, aí a gente vai falar dos planos. Como é que ele paga, como é que ele não paga, como é que ele paga aquele carro. Fase 4. Fase 5 é incentivá-lo a trazer ele dentro da loja. É o grande finale. É muito importante perceber, vocês vão rodar esse primeiro funil, mas o mais importante é vocês perceberem se essa é a fase de 80% dos clientes de vocês. Você vai lá, Léo, tem exceção? Tem exceção. Mas quem avança de fase geralmente não é o vendedor, é o próprio cliente. Ele chega, fala assim, sabe o que é, Eduardo? Eu quero a GLA 200. O que você tem no seu estoque? Como é que esse cara avança de fase? Se você tiver o carro. Se você não tiver o carro, ou não for buscar o carro, concorda? Não tem o que discutir. Mas tendo o carro, você vai avançar com o carro de fase. Ele vai querer ver as fotos, ele vai querer ver coisas. Então, o ideal é... Uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de venda no WhatsApp é sempre etiquetar esse cliente na fase que ele está. Como é que eu cobro o meu time aqui de vendas? Eu estou dando um remédio para vocês que eu tomo. Quando eu olho lá a timeline, eu sou o gestor de venda, eu não quero ver ninguém que chegou no meu painel. Eu não quero ver ninguém que chegou no meu painel e não tem uma etiqueta. Vocês entenderam? Não pode ter alguém no meu painel que não esteja etiquetado. Sacaram o macete? Agora, aí eu falei das etiquetas das fases. Agora eu vou falar das etiquetas de classificação. Aquele cliente ele tem um bolso. Eu gosto das classificações A, B, B, C e D. Tem um valor lá dentro, lá, se você olhar dar um Google aí, você vai ver os valores. Mas você pode criar os seus, tá? Você não precisa ficar limitado. O meu A tem esse perfil de carro daqui a aqui. O A tem perfil de carro aqui aqui. Você exprime isso para o vendedor. Essa não tem como a gente ativar, tá, gente? Não teria uma resposta rápida para ativar ela. Mas o cara pode simplesmente colocar ela lá. Identificou o perfil. Então, ninguém pode ter a tag F1, concorda? Sem uma tag de classificação de perfil. Vocês concordam com essa parte? Porque eu só digo que ele passou para a fase 1 depois que eu identifiquei ele. Mesmo que ele esteja errado, tem que ter uma tag lá. Show? Pronto. Temperatura do cara. Eu classifico a temperatura do cara que mais me busca. Ele está me buscando demais, ele quer comprar, ele está perguntando, ele tem um monte de objeção. O vendedor sente, é mais uma sensação do vendedor. Eu gosto de etiquetar por temperatura. Tem gente que não gosta. E aqui eu exijo. Se o cliente chegou na fase de proposta, aqui no meu F2, eu vou etiquetar a temperatura. Eu quero que o meu vendedor coloque a temperatura. Então, vamos recapitular. Fase 0. Passou para a fase 1, o cara é obrigado a classificar o cliente. Passou para a fase 3, ele é obrigado a colocar a temperatura. Só que isso, gente, é só um processo que precisa ser passado para o vendedor. No começo, eles vão enchendo um pouquinho de saco, mas depois eles vão acostumar, é tranquilo. Ele vai falar, esse cara é F1, esse cara é F2, F3. Eu não sei se vocês viram lá no sisteminha, tem como você filtrar pelas etiquetas. Então vou largar um exercício para vocês, beleza? Primeiro, vai no Word, define as fases. Porque depois vocês vão mostrar isso para os colaboradores. Define as temperaturas.
4. Aqui a gente define assim, o cliente está só perguntando, é T1, o cliente está mais animado, T2, está bem animado, T3, e está querendo comprar agora, T4. Nós vamos prestar atenção em quem quer visitar, né? Temperatura, beleza? E a etiqueta. Aí depois a gente vai começar a montar as frases. Eu envolveria o time de vendas. Gente, o que vocês acham? Eu não quero saber qual que são as melhores perguntas para perfil. A, B, C, todo mundo vai dar ideia, vamos pôr as 3 lá e vamos fazer os caras usarem. O importante é fazer os caras usarem. Repetir, importante é fazer os caras usarem. É o que muda o jogo. Fazer os caras usarem as melhores frases. Eduardo é um dos meus primeiros clientes. Não pode dar trabalho, Eduardo. Você é meus primeiros clientes e eu te agradeço por vocês estarem testando a Enxatos aí junto com a gente. Obrigado pela confiança aí mais uma vez. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Sucesso aí.